Estou enxergando, né? Metodologia científica. A gente vai trabalhar hoje com a aula 2.3 e a aula 2.4, então. A gente vai falar um pouco de fichamento, conceituação, características e tipos, e um pouco de resumo e de resenha, né? E basicamente as diferenças existentes entre quando você realiza um resumo e quando você realiza uma resenha. Tá? Então, hoje é dia 13 de abril de 2020 e essa aula está sendo gravada. Bom, não tem como a gente falar de resenha, não tem como a gente falar de resumo se a gente não falar um pouco de leitura, né? Então, assim, quando a gente vai buscar, tem alguém com o WhatsApp aberto aí, eu vou pedir se todo mundo consegue colocar no mudo o microfone, por gentileza. Pronto. Aí, voltamos aqui então. É, Então, a leitura, como um evento cotidiano, faz parte da vida de muita gente. Contudo, aquela requerida para o desenvolvimento do conhecimento científico é uma leitura totalmente ativa, reflexiva e crítica. Não se trata de um ato de codificação mecanicista, sem sua articulação com a realidade, mas sim de um ato de compreensão do mundo, sobre o que nos diz a realidade. O autor, ó, vejam bem, ele está sendo citado, ó. Luxem, 92, afirma que é o exercício da capacidade de formar nossa própria visão e explicação sobre os problemas que enfrentamos. Então, quando a gente faz uma leitura concentrada, compenetrada, a gente está buscando o quê? A gente se envolve naquela leitura, a nossa mente, quando a gente está bem concentrado, né? A nossa mente ela vai junto, então ela interage com a leitura em si, e no momento que nós estamos lendo atentamente, a gente está refletindo sobre aquele assunto, conhecendo, descobrindo, né? Ou até criticando. A gente tem realmente essa possibilidade de concordar ou não concordar com aquilo que está sendo posto. Então, por isso, essa necessidade de uma leitura reflexiva, né? E aí você pode entrar criticando também. A gente não consegue criticar alguma coisa ou criar um diálogo entre duas ou mais reflexões se não houver leitura. Então, o nosso ponto de partida para qualquer situação na metodologia científica é a leitura. Eu não consigo fazer um resumo, eu não consigo fazer uma resenha se não houver o mínimo de leitura possível, que é o entendimento daquele assunto, daquela ideia central que vai ser discutida na resenha ou no resumo, tá? Então, essa capacidade da gente formar a nossa própria visão, né, sobre aquilo que foi o que explicitado, explanado pela leitura. Então, uma boa leitura, ela requer uma concentração, ela quer um conhecimento científico ativo sobre aquela situação. Então, por meio de leituras, a gente vai aprofundando o tema, vai tendo assim, vai criar um diálogo, e a gente tem leitura que é um pouco mais difícil, é um pouco mais chatinha, que tem muitos termos técnicos, tem autor que não é muito explícito na sua ideia, mas a ideia de uma boa leitura é essa, é você levar à reflexão essa situação, e com base nisso a gente vai buscar codificar aquilo que nós queremos entender, né? Ou estamos buscando um entendimento ou uma nova reflexão. E quais são as vantagens de uma boa leitura? Primeira coisa, né? Enriquece o nosso vocabulário. Não é possível a gente ler, ter um vocabulário vasto, ainda mais os advogados aí têm que ler bastante. É uma, é uma necessidade, ela acaba enriquecendo o vocabulário. Então, é necessário ler para que você escreva e tenha como você. Deixa eu ativar o mudo de todo mundo aqui, que tá um barulhando aqui. Pronto. Ativei o mudo. Só um minutinho. Pronto, voltei. Clareia as ideias, amplia o conhecimento da língua,
Melhora a redação, fornece soluções de problemas já resolvidos por outrem. E desperta a inteligência, aperfeiçoa a cultura, dentre os outros. Então, a gente tem muitas vantagens de uma boa leitura, né? Esse primeiro tópico aí, que ela enriquece o nosso vocabulário, isso é estritamente necessário, né? Porque a gente vai conseguir criar diálogos, conversar por meio de leitura, tá bom? Como que eu vou dialogar, como que eu vou resumir, como que eu vou criar resenha se eu não tenho o mínimo de leitura possível? Por isso que você aperfeiçoar a sua cultura, aumenta e desperta a sua inteligência, te dá condições para que haja uma discussão sadia, argumentação, porque eu tenho propriedade naquilo que eu estou discutindo. A leitura ela faz isso. Não é possível você realizar um TCC, você fazer uma resenha se você não ler o mínimo possível. Então, por isso, dessa necessidade. Olha o que o autor afirma para a gente, que o leitor ele pode constituir-se como sujeito ou objeto da leitura, dependendo da postura que tenha em relação ao texto sobre o qual está estudando. Para isso, sugere-se a busca da compreensão da mensagem do autor, e não mera reprodução ou memorização. Manter uma postura crítica do que se lê, compatibilizando com a realidade. Manter uma postura de constante questionamento e de diálogo com o autor do texto. Então você vai dialogando com o autor do texto por meio da leitura. Então é uma boa leitura, né? É a compreensão da mensagem do autor. Uma coisa é você compreender a mensagem do autor. Outra coisa é você concordar ou não com essa mensagem. Por isso, é importante a gente ter aqui uma vasta leitura para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha um conhecimento sobre aquele assunto, ou você está aprofundando, ler a posição de um autor, ler a posição de um outro autor, entender que são visões diferentes, e aí você vai fazer o quê? Você vai entender, você vai compreender aquela mensagem. Não é memorizar, tá? Não é gravar, muito menos decorar. Mas quando você lê, você entende todo o contexto apresentado pelo autor, você traz para a sua realidade, então você acaba comparando com o seu dia a dia, né, com a sua visão, com aquilo que você já tem de conhecimento, e é possível você questionar e criar um diálogo com isso. Por isso que quando você vai criar um resumo, quando você vai fazer uma resenha, você tem que buscar primeiro as fontes. Você precisa primeiro entender a posição de um autor, do A, do B, do C, para depois você vir a questionar, a criticar, ou até mesmo concordar com aquele autor. Mas primeiro você vai compreender sob a ótica da sua realidade, sob a ótica do seu conhecimento. Aí, com base nisso, é possível criar essa postura constante, né? E isso é um exercício, gente, não adianta, tá? Concentração, leitura é hábito, tá? É igual andar de bicicleta. Quanto mais você anda, melhor você fica. Quanto mais você lê, mais você vai adquirir o gosto pela leitura, de concentração, de rapidez. E vocabulário, ele vem com o tempo, tá? Tem gente que fala assim, mas quando eu vou ler, eu tenho sono. Eu não entendo. A minha mente vai para outras bandas, né? Volta, recomeça de onde você parou, né? Até que ponto você estava concentrado, aí você perdeu essa concentração. Por isso a necessidade de você criar esse hábito de leitura. Começa lendo coisas que vocês gostam, né? Alguma literatura, autores, assuntos que despertam interesse em vocês. A gente começa a criar o hábito nessa situação. Quantos livros vocês já leram, né? No último ano, né? No último 12 meses, quantos livros você leu? Se é que você leu um livro inteiro. Então, comecem a pensar, não estou aqui para julgar, mas despertar vocês e dar uma chacoalhada, né? É necessário ler, tá? Ou pelo celular, ou pelo computador, ou uma leitura física pelo livro mesmo, né? Comece a ler livros pequenos, trechos, artigos, e aí você vai aprofundando a sua rapidez da leitura. É uma prática, é um treino, tá? É um exercício. Bom,
nós temos algumas fases da leitura informativa. O que é uma leitura informativa? Eu estou buscando conhecimento de um assunto, eu quero fazer um artigo, eu quero fazer uma resenha, eu quero fazer um resumo, eu quero fazer um TCC da faculdade, então eu vou precisar o que? Me informar sobre alguns assuntos. Então, a leitura informativa é aquela que, por meio dela, através, né, por meio da leitura, eu vou buscar conhecimento. Tá? Por meio da leitura, eu vou me apropriar de certos assuntos e trazer para minha lucidez aquela situação, aquele assunto, aquela discussão, né? Então, eu quero falar sobre um pouco sobre hoje, né? O que se fala é pandemia. Então, tá, então eu quero ler sobre pandemia. Quais foram as principais pandemias que a humanidade já enfrentou? Então, eu vou buscar informação sobre isso. Então, tem registros, tem livros, eu vou buscar nesses livros as informações que eu preciso. Isso é uma leitura informativa. Eu estou buscando informação que vai me trazer conhecimento, condições para que crie-se um diálogo, por exemplo. Então, nesse primeiro quadradinho aqui, ó, é leitura de reconhecimento e pré-leitura. A primeira fase de uma leitura informativa é a leitura de reconhecimento e pré-leitura. O que é isso, gente? É a fase que corresponde ao levantamento das fontes bibliográficas que contenham dados ou informações que poderão ser aproveitadas. Após o levantamento, procede-se ao exame das fontes para uma leitura seletiva. Então, primeiro, eu tenho que reunir alguns autores que falam sobre isso. Então, eu quero, no meu trabalho, eu quero falar sobre CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Então eu vou ter que buscar leitura sobre isso, material sobre isso, material tanto virtual, em artigo, não é o Wikipédia, não é nada, nenhum blogspot da vida, tem que ser em lugares sérios, então eu já falei, já vou repetir, vocês podem buscar no Google Acadêmico, então acesse o Google, escrevam lá acadêmico, ele vai abrir o Google Escolar. E nesse Google Escolar, que é um Google para pesquisa, você refina a sua pesquisa. Aí você coloca palavras-chave e aí você vai procurar. Ele vai trazer para vocês artigos, livros em PDF, né, material muito mais assim aceito, com mais credibilidade, porque foi feita uma pesquisa, porque foi publicado em um congresso, foi publicado em uma revista científica, teve um orientador, teve toda uma situação por trás daquilo que garante a credibilidade, tá? Da leitura por si só. Então, ou fisicamente, você vai buscar em livros, né? E antes de você começar uma leitura, você faz o quê? Você faz uma pré-leitura, digamos assim. E essa pré-leitura você busca uma informação para saber se naquele livro, naquele capítulo específico, tem o assunto que você quer estudar, que você quer ler. Então você dá uma sumarizada, você olha pelo sumário, você vai na página, você abre, lê lá duas, três linhas, um parágrafo, é isso aqui, né? O material que eu preciso está aqui. Então você acaba buscando esse recorte. Você busca esse recorte da ideia de quê? Da intenção, da ideia de ter noção se aquilo que você realmente quer ler, né, se encontra ali. Então, depois desse reconhecimento, dessa pré-leitura, parte para a leitura seletiva. O que é essa leitura seletiva? Ela implica na seleção do material que será utilizado em conformidade com as necessidades do estudo. Ainda não se trata de uma leitura exaustiva e minuciosa, apenas para verificar se os dados apresentados fornecem informações sobre o assunto que estará. Então, na verdade, essa leitura seletiva, você já começa a dar uma lida naquele contexto, né, de uma forma ainda não assim, exaustiva, debruçada, mas você já parte ali para ler os principais conceitos. Para quê? Para trazer a lucidez daquele assunto, daquela investigação, daquela
do objeto de estudo. Você quer saber sobre CLT, então você vai ler basicamente o que que é a CLT, quando que ela surgiu. Então você busca informações, ainda que rasas, mas você busca informações sobre aquele assunto. Então isso é uma leitura seletiva. Você não vai ler todo o contexto ainda, você vai em tópicos centrais, em conceitos centrais, para buscar realmente essa leitura seletiva, tá? Depois disso, você vai passar para a leitura crítica ou reflexiva. Aí sim, né? É uma etapa que corresponde ao estudo dos textos, levando à compreensão da mensagem do autor. Esse estudo passa por fases, de uma visão global do texto a uma análise das partes para chegar até uma síntese. Síntese é um compacto, né? Uma compilação de tudo aquilo que você leu e aí você consegue explicar em poucas palavras essa situação, tá? É importante entendermos nessa situação que essa leitura crítica ou reflexiva é um meio da leitura mesmo, né? Aquele momento que você está lendo concentrado, compenetrado, você pode grifar palavras-chave, frases, situações naquele texto ali que vão te chamar a atenção. Nesse momento de uma leitura crítica ou reflexiva, você realmente está ali lendo concentrado, sem barulho, em um canto da casa, do trabalho, né, que te traz mais conforto, numa posição confortável, talvez até com roupa confortável, mas nesse momento você está trazendo a sua lucidez realmente, porque você está discorrendo, né, pegando toda a ideia do autor e lendo de uma forma concentrada. E a leitura interpretativa, por fim, é a fase que se decide se o texto estudado tem condição de ser aproveitado ou não para a situação problema apresentada. A interpretação requer ter uma posição própria a respeito das ideias apresentadas pelo autor, estabelecer um diálogo com o autor, ler aquilo que está nas entrelinhas. Já viram aquela situação que um parágrafo ele quer dizer um monte de coisa? Né? Aí você tem que parar, ler de novo, porque ele cita uma situação, ele cita uma outra situação, ele traz um diálogo ali que em um único parágrafo ele diz muita coisa. Né? É uma leitura um pouco mais exaustiva. Por quê? Porque são leituras que requerem um conhecimento, muitas vezes, prévio daquela situação que você está lendo. Então, por isso que o hábito de ler, né, é um hábito, né? É um exercício que você vai ter que colocar em prática, né? Infelizmente, eu falo isso porque realmente é com pesar, né? Nem todos os alunos hoje de graduação têm esse hábito de leitura. Não tem esse hábito de querer ler o tempo todo. Não tem, tá? Mas é necessário. E quanto mais leitura se tem, mais conhecimento e condições para discutir, refletir, indagar, criar resenhas, criar resumos, o autor vai ter, certo? Essas fases a gente acaba fazendo de uma forma intuitiva, de uma forma prática, sem colocar realmente um passo a passo para isso. Então a gente acaba fazendo isso quando a gente está pesquisando, quando a gente pega um livro, quando a gente vai folhear, olha sumário, para ver se realmente naquele capítulo, naquele livro, naquele artigo, existe realmente o assunto que eu quero tratar, aquilo que eu estou buscando conhecimento, tá? Mas aí, o que eu faço, né? Professor, eu li um monte de artigo, eu li um monte de capítulo de livro, eu tô com o meu entendimento agora. O que que eu faço com toda essa bagagem, né, com as visões distintas dos autores? O que que eu vou fazer agora? Como é que eu vou colocar em prática isso? Bom, uma dica é fazer um fichamento, né? E o fichamento vem realmente da palavra ficha, né? Ou cartão, anotação de documentos, arquivos. Então você vai criar um roteiro, né? Numa folha de papel, num caderno, ou no próprio computador. Você abre um arquivo aí e aí você vai praticamente criar uma classificação, né? Na verdade, gente, o fichamento é uma organização.
né? É um ato de organizar, né? Você vai coletando as informações sobre uma certa obra, por exemplo, ou diversas obras, e você precisa criar uma ordenação desse material. Esse material que está sendo que desenvolvido, né? E aí isso busca o que isso traz para você uma organização e facilita quando você for citar a obra, quando você precisa realmente resgatar um conceito de um autor ou outro, esse fichamento ele traz essa ordem para você. Tá? Não existe um caminho, um jeito certo de fazer fichamento. Fichamento é você que vai buscar. Hoje, dada a tecnologia, é muito comum fazer fichamento pelo celular ou pelo computador. Se você colocar para baixar aplicativos, nós temos hoje diversos aplicativos de celular, né, de fichamento. Você pode fazer isso também. Ah, vou fazer que ele baixa, você preenche lá nome do autor, página, o trecho que você achou interessante, ele arquiva no seu computador, né? Ou não, não quero fazer isso. Então você pode abrir uma tabela no Word mesmo que seja, no seu computador, né? E ali você vai criar um quadro, né? Que esse quadro você vai colocar o autor, o nome do autor no caso, né? Você vai colocar a página que você encontrou aquela informação, aquele parágrafo, aquele trecho que conceitua uma certa situação, e aí você até pode copiar e colar. Ou isso você digita, você escreve, ou você copia e cola aquele trecho que você achou interessante. Por quê, gente? Quando você faz um trabalho de TCC para a faculdade, por exemplo, você precisa citar as fontes e trazer as palavras do autor. O nome disso é citação. A citação é quando você copia um trecho, né, fidedigno, fiel, que é exatamente o que o autor disse. E aí você, com as palavras dele, você vai escrever logo embaixo, né, trazer um diálogo para essa situação, para esse texto. É a argumentação. Mas eu não consigo criar uma argumentação se eu não citar a fonte. Se eu não trazer o quê? Aquilo que o autor propriamente disse, tá? Palavras do autor, né, que defendem aquilo. Aí eu posso ir contra aquilo que ele falou, né, criticando severamente, indo contra aquela opinião do autor, ou não, indo a favor. Mas pensa, você vai ler um monte de coisa, você vai ler várias páginas de vários livros, artigos, e aí a hora que você quiser trazer aquela citação, você não vai lembrar de quem você sabe porque você leu, então está na sua mente, certo? Mas olha o tempo que você vai ter que gastar para ter que procurar de novo no livro aquela citação. Então a ideia do fichamento é uma organização. Você, além de organizar, você ganha em tempo porque fica tudo organizado ou em papel, ou no aplicativo, ou você cria uma tabela no Word, ali você vai colocar os dados do autor, do livro e aquele trecho, aquele parágrafo que você achou legal, que você acha que ali é importante e aquilo, quando for pertinente, né, no seu material desenvolvido, você vai trazer. Exatamente, você vai transcrever aquela parte que você achou bacana. Por isso que é bom você fazer esse fichamento no momento da leitura. Você vai lendo, opa, interessante, guarda, ficha, tá? Opa, continua lendo. Olha, isso aqui também é interessante, ó, porque tem a ver com aquilo que eu quero dialogar, tem a ver com o assunto que eu quero desenvolver, né? Contra ou a favor, criticando ou não. E aí você vai fichando aquilo. Fazia-se muito fichamento no papel antes. Hoje em dia não precisa, tá? Quem tiver a habilidade aí, tem aplicativos fantásticos. Só colocar fichamento de aplicativos, né? App que você baixa um monte. Ou pelo computador mesmo, faz um quadro lá, uma tabela, né? Três colunas, três, quatro colunas lá. E aí você coloca em uma coluna os dados do autor, né? Na outra coluna, os dados do livro. Em outra coluna, a página que você achou. E na outra coluna, você coloca o trecho realmente que você achou bacana, aquele conceito, aquele diálogo, aquela discussão que o autor
trouxe, que você leu, gostou, achou que é uma bela definição, é um belo trecho, e você coloca lá e deixa lá guardadinho. Certamente, em algum momento, né, da sua resenha, do seu resumo, ou realmente do seu TCC, você vai usar com certeza, e o fichamento ele vai te trazer. Não é obrigado a usar fichamento, você não precisa usar, é apenas uma ferramenta, tá, da metodologia científica que nos ajuda, que corrobora, para no momento que você realmente for colocar as suas palavras lá, para te ajudar, né? Mas é um hábito, é você criar essa técnica que vai te ajudar no momento de você dialogar, criticar, concordar, né? Trazer realmente alguns diálogos entre os assuntos específicos, tá bom? Uma coisa que é orientado, que nessas fichas, né, na hora de fazer esse fichamento, que estejam presentes de forma objetiva, né, sem delongas, mas de forma objetiva as informações, né? E aí vai ter um certo momento, gente, que vocês vão precisar referenciar isso que vocês estão colocando, né? Como o nome do autor, como edição. Então, tudo isso você vai acabar colocando é, nas referências bibliográficas. Por isso que o fichamento, quanto mais informação tiver, melhor. Então, vejam aqui, ó. Orienta-se que nessas fichas estejam presentes de forma objetiva, né? Bastante objetiva, todas as informações que normalmente se requer em um estudo científico. O nome do autor, o nome da obra, edição, local da publicação, editora e o ano da publicação. Mas por que isso? Porque a hora que você for criar as referências bibliográficas, essas informações serão importantes. Para não ter que ficar depois também buscando que livro que eu peguei isso aqui. Então, se você cria esse roteiro e a hora que você for fazendo esse fichamento, você já for colocando, né, essas informações na própria ficha, vai ficar muito mais fácil, muito mais tranquilo para você. Você vai colocar ali tudo certinho. Então, ó, nome do autor, nome completo. A gente sempre cita o último nome dele. Então, por exemplo, João, é, João Antônio, e o último nome dele é Souza. Então, você sempre vai citar Souza, né? Souza e o ano da publicação. O ano que foi publicado aquele artigo, o ano que foi publicado aquela obra, tá? Que pode ser um artigo, pode ser um livro, um capítulo, um resumo comentado, né? Só que esses dados, como o nome da obra, edição, local que foi publicado, é a cidade, a editora, são informações que você não vai usar, né, no texto. Não vai usar no texto, mas vai usar onde? Nas referências bibliográficas. Lá na escola chamava de bibliografia, lembram disso? Bibliografia. A gente vai chamar de referências bibliográficas, ou somente referências, tá? Na hora de referenciar esses dados, tem que estar lá. E tem uma regrinha para isso também. Tá? Em outro momento a gente pode até discutir isso. Mas tem uma forma correta de você colocar o nome do autor, o nome do livro, editora, ano, tudo isso você vai ter que colocar lá no final, tá? E uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai corrigir um trabalho, tudo que você citar no trabalho, atenção a isso, vou repetir, tudo que você citar ao longo do trabalho tem que estar referenciado lá no final. Não pode estar faltando e muito menos sobrando. Quando sobra é um indício de plágio, tá? É um indício de plágio, já chama a atenção do professor. Opa, tem coisa errada aqui. O aluno ele está referenciando uma obra em que em nenhum momento ao longo da discussão do texto ele citou. Então isso chama a atenção também de quem está corrigindo, tá? Então você coloca lá uma obra de Kevenato, ano, obra, você referencia lá no final, em referências bibliográficas Kevenato. Mas em nenhum momento, nenhuma página, né, do seu artigo, da sua resenha, você citou Kevenato. E aí como pode, né, você referenciar
algo que você não colocou, você não citou no trabalho. Então, outra coisa, você citou Kevin Nato e não está referenciado também. Então, todas as obras citadas no trabalho tem que estar referenciado. Não pode nem ter de mais e nem ter de menos. Então, também isso é para ganhar tempo, tá, gente? É uma técnica. Você pega um livro na biblioteca, você usa e devolve ele. Aí você vai referenciar, não tem mais o livro em mãos. Aí você quer o nome da obra, você precisa da edição, do local que foi publicado, da editora, e você não tem essas informações. Como é que você faz? Tem que voltar na biblioteca e tentar resgatar o livro. E muitas vezes ele não pode estar mais ali. Ele pode estar emprestado. Então, por que não fazer isso? Já. No momento que você estiver fichando, né? Então, isso são organizações didáticas, são organizações metodológicas que visam ajudar vocês, tá? Na hora de vocês se organizarem, é uma técnica. Para quê? Para que a hora que você realmente for escrever, fica muito mais fácil. O que vem a ser uma resenha? Resenha é um texto em que seu produtor precisa apresentar a apreciação crítica de uma obra. Atenção, crítica, é uma crítica de uma obra. Olha como é que está sendo citado, ó. O autor, Medeiros, 2000, quer dizer, entre parênteses aqui, ó, tá vendo? É o ano da obra que foi publicado, página, vírgula, P.137. Então, ou seja, na obra de Medeiros, que é o último nome do autor, numa obra que pode ter sido um livro, pode ser uma reportagem, pode ser uma resenha, pode ser um capítulo de um livro, eu não sei, eu só vou saber essa obra, que obra é essa, se eu for nas referências bibliográficas, que lá vai ter tudo, né? Então, em 2000, a página é essa, explica que, abre aspas, tá vendo? Ó? Tem três pontinhos, não tem aqui, ó? Tem um colchete, três pontinhos e fecha colchete. Quer dizer, pegou no meio do parágrafo, tá? Antes disso, tem coisa escrita. Se eu for lá na obra, lá na página 137 desse autor, ele não começa o parágrafo com um relato, mas foi subtraído, né? Extraído, retirado, somente um trecho. Então, esse colchete quer dizer que tem coisa antes, tá? Tem coisa antes, mas não faz sentido colocar aqui. É um relato minucioso das propriedades de um objeto ou de suas partes constituídas. É um tipo de redação técnica que inclui variadas modalidades de textos. Dois pontos. Quais são essas modalidades? Pode ser uma descrição, pode ser uma narração, ou pode ser uma dissertação, fecha aspas, ponto final. Então, vejam bem, eu estou citando o autor Medeiros, que diz o que é uma resenha. Ele está falando que resenha é um relato minucioso, com detalhes, com riqueza de detalhes do objeto de estudo, daquilo que eu estou estudando, né? E é uma redação, né? Só que ela é mais técnica. E pode ser um texto mais descritivo, pode ser um texto mais narrativo, ou pode ser um texto mais dissertativo, palavras do autor. Repare depois que fecha aspas e o ponto, vem um comentário. Esse comentário é do autor, é um diálogo que ele vai agora reforçar em cima daquilo que ele citou. Palavras de quem escreveu. Por se tratar de uma redação, a resenha, que é uma redação, certo? Requer o domínio de algumas técnicas, visando clareza, objetividade e concisão, que são elementos necessários a uma boa comunicação. Tá vendo? Então vem uma introdução lá em cima dizendo o que é resenha, vem uma citação de um autor reforçando, conceituando aquilo que é resenha, e um fechamento com as palavras do autor do livro, no caso, do trabalho, do artigo, né, que está indo contra ou a favor da ideia desse conceito que foi tratado por Medeiros, tá bom? Pessoal, tá tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Tá tranquilo? Me contem, por favor.
certo, professor. Professor, o Melk tá aguardando para aceitar ele entrar na sala. Ah, eu não sei porque hoje tá pedindo isso, mas eu aceitei já, tá? Ah, tá jóia, obrigado. Tá, Próxima imagina. festa, ok. Perfeito. E, gente, em relação ao assunto aí, alguma dúvida, algum comentário? Vocês estão entendendo isso? Sim. Então tá bom, então vamos continuar, né? Qualquer coisa me chame aí, tá? Vamos continuar então. Então, resenha é isso, tá? Então vejam que isso aqui é um exemplo bem prático, simples, de como que a gente constrói um diálogo com o autor. Um parágrafo, uma linha que seja introdutória, né? Palavras do autor citando a fonte. Se eu não citar a fonte, vira plágio, tá? Porque eu estou me apropriando de um texto, eu estou me apropriando de um conceito que não é meu e estou dizendo que é meu. Isso é plágio, né? É a cópia, né? De algo que não é meu. Isso é crime. Plágio é crime, tá? Então, eu cito a fonte, aí tudo bem, não vira mais plágio, ó, porque eu estou dando crédito ao autor, ó. Estou citando o autor, o ano, a página. Lá no final, nas referências bibliográficas, eu vou colocar os dados da obra, o nome do livro, a editora, tudo certinho lá, né? Se eu pegar aquela obra, aquele livro, aquele artigo e for nessa página, eu vou achar no meio de um parágrafo, tá vendo? Eu vou achar aquilo que realmente foi citado pelo autor. Então é muito bacana isso. É importante a gente entender isso, tá? E embaixo eu fecho com comentários que é o objeto de estudo. Nesse caso aqui, o objeto de estudo é a conceituação de uma resenha. Olha lá, ó, de novo, Medeiros 2000 explica aqui, ó, não está citando a página, tá vendo? Só está citando o nome do autor e está citando o ano. Quer dizer, é um outro tipo de citação. Vou voltar lá, ó. Essa citação tem o nome do autor, o ano e a página. E tem, entre aspas, o recorte, ou seja, exatamente as palavras do autor, tá vendo? Daqui até aqui. Então isso aqui, ó, tá exatamente igualzinho no livro. Por quê? Porque isso aqui é uma citação direta. Eu tirei, né? Eu copiei exatamente aquilo que o autor falou, coloquei aspas, peguei uma parte só do parágrafo, então coloquei colchete com 3 pontinhos, dizendo que antes de um relato vem coisas antes, tá? Se eu parasse aqui, perdão, se eu parasse no meio, eu ia colocar de novo aqui, ó, colchete e 3 pontinhos, mas não é preciso, porque eu peguei no meio de um parágrafo e fui até o final dele, tá vendo? E fechei aspas. Isso é uma citação direta, que requer a página e aspas, que são palavras do autor, tá? Aqui é um outro tipo de citação. Aqui eu não estou colocando. Reparem que não tem aspas e reparem que não tem o nome da página. Isso quer dizer o quê? Que eu não estou copiando nenhum trecho que o autor falou. Exatamente o que ele falou, não. Porque não tem aspas e não tem ano. Perdão. Não tem aspas e não tem o número da página. Só tem o nome do autor e o ano. Quer dizer, Medeiros 2000, o autor e o ano que foi publicado. E aí são palavras de quem fez esse material, mas está baseado no conceito central de Medeiros, mas isso a gente chama de citação indireta, porque está parafraseando, tá comentando, né, com palavras de quem fez esse material, né, baseado na obra de Medeiros, mas sem citar um trecho específico do livro. Então, quando eu cito exatamente as palavras do autor, eu tenho que colocar aspas e tenho que colocar a página, ok? Quando eu pego a ideia central do autor, mas eu escrevo com as minhas palavras, eu me baseei no que ele escreveu, no que ele disse, mas eu estou reescrevendo.
Eu estou parafraseando, ou seja, eu estou colocando de uma outra forma, eu estou reescrevendo com as minhas palavras, mas com base na ideia do autor. Eu estou citando o autor, estou citando o ano, mas não tem aspas, não tem página. Não precisa, porque eu estou reescrevendo aquilo que ele disse. Então, ó, Medeiros 2000 explica que o resumo é uma apresentação sintética e seletiva de um texto, no qual devem ser preservados as ideias desse autor, o chamado texto-fonte. Portanto, o autor do resumo não pode, atenção, hein? Vai cair na prova isso, hein? Não pode interferir nas ideias do autor do texto, fonte, e tampouco, muito menos, apresentar um juízo de valor sobre suas ideias, concordando ou discordando. Isso quer dizer o quê, galera? Quer dizer que quando eu faço um resumo e eu não coloco o meu juízo de valor, resumo eu concordando ou não com a obra que eu estou resumindo, mas eu tenho que o quê? Resumir, colocar uma ideia sintetizada e apresentar a obra, porque a obra não é minha. Eu estou apenas resumindo. Eu concordando ou não, eu vou respeitar a obra do autor, vou manter uma distância do objeto de estudo, que é o tema, que é o texto, que é o assunto, e eu vou resumir, e não interessa se eu concordo ou não, ok? Não tem juízo de valor sobre essas ideias. Eu apenas estou sendo imparcial. Eu estou mantendo distância do assunto, concordando ou não, eu estou resumindo, eu estou respeitando as regras do autor. Já na resenha, essa é a grande diferença. Na resenha, eu posso criticar. Em uma resenha, eu posso colocar o meu juízo de valor, eu posso concordar com o autor ou eu posso discordar com o autor. Isso é uma resenha. Resumo, não. Resumo, eu tenho que respeitar de forma fidedigna tudo que o autor disse, concordando ou não, tá? Então, aqui diz assim, ó, que resumir é sintetizar as ideias de um autor expressas num texto. E sua finalidade é apresentar o assunto central do texto, os seus objetivos, como suas ideias estão articuladas e as conclusões que o autor apresenta. Então, marquem isso, por favor. E eu acredito que vocês estejam marcando, né? Então, um resumo deve conter objetivos, perdão, antes disso, assunto central, a ideia central, o tema, né? Então, um resumo deve conter a ideia central do texto, deve conter os objetivos e as conclusões, tá? Marquem isso aí. Tá? Então eu preciso. Por isso que resumir não é fácil, viu, gente? É uma tarefa que requer treino. Resumir não é fácil, porque eu tenho que respeitar as ideias. E eu tenho que colocar em poucas palavras uma obra grande, por exemplo. Quando vocês forem constituir o TCC de vocês, é obrigatório, segundo as normas, ter um resumo. E resumo se faz por último. E se eu for resumir uma obra, é porque ela está pronta, certo? Então eu tenho que ter o trabalho pronto, começo, meio e fim, com introdução, desenvolvimento, com as conclusões. Depois, por último, eu faço um resumo do começo, do meio e do fim. Eu sintetizo todas essas ideias e eu coloco ela no papel e de uma forma que eu tenho que reescrever até muitas vezes. Por quê? Porque eu não. Porque assim, resumir não é você copiar um trecho e você pular o trecho. Você copiar um assunto, pular outro. Não é isso. Resumir, você muitas vezes tem que reescrever com as suas palavras de forma que você respeite a obra sem colocar a sua opinião, mantendo distância e imparcialidade, concordando ou não, sem juízo de valor, tá? Porém, você vai condensar tudo aquilo que ele falou em poucas palavras. Não é fácil, tá? Também não é impossível. É uma questão de treino, tá? Mas isso é resumo. E vocês vão apresentar um resumo, tá? Eu vou mandar para vocês um texto e vocês vão fazer um resumo para mim desse texto e vão me mandar via e-mail. Eu vou corrigir e vai valer nota, tá bom? Então, vai ter que ler
exaustivamente, vai ter que entender, e com as palavras de vocês, que eu vou passar pelo antiplágio, vou resumir, então, a ideia daquela situação lá. Bom, então, para resumir um texto, você poderá seguir alguns passos. Lembrando que o resumo exige mais leitura do que escrita. Vou repetir. Lembrando que o resumo exige mais leitura do que escrita. É isso mesmo. Eu tenho que reunir muitas informações, eu tenho que ler bastante sobre o assunto para depois escrever, né, não pegando aos detalhes, não, tá? Não vou me atentar aos detalhes, mas eu vou respeitar a ideia central do texto, tá bom? E depois eu vou buscar responder alguns questionamentos, né? Então, essas perguntinhas, elas ajudam vocês a fazer uma análise e colocar uma estrutura depois que você responder. Então, quem é o autor, né? Que ideia defende no texto, do que se trata cada parte, cada capítulo, cada página, e qual é a sua opinião do autor. Essa sua opinião do autor é por quê, gente? Você não vai colocar a sua opinião, certo? Não vai, não vai. No resumo, não. Na resenha, sim. No resumo, não. Mas, presta atenção, se você está lendo, se a sua opinião vai ao encontro do autor, e você concorda com ele, fica muito mais fácil você resumir. Se você pega uma obra, um assunto, um texto, um artigo, que é um material, digamos assim, fácil leitura, que você tem um certo domínio e que você consiga realmente, você entende e você é, concorda com o autor, é muito mais fácil você resumir, né? Se você pega um texto, um material, e você vai resumir, mas é um texto totalmente que você não concorda, você discorda daquilo, fica mais difícil. É mais árduo para o autor do resumo fazer isso. Então, essa opinião do autor é isso, né? É quando você busca a sua opinião e você concorda com o autor do texto. Então você tenta entender qual que é a linha, qual que é o pensamento do autor, ó. Qual é a opinião do autor do texto. Então o que que o autor do texto, né, ele está tratando, ele está criticando, ele está falando mal, ele está concordando, ele está em cima do muro. Então, se eu consigo entender isso, e se eu vai ao encontro dos meus valores também, é muito mais fácil, né? Eu resumi uma coisa que eu tenho domínio, uma coisa que eu concorde, um assunto que eu realmente também estou familiarizado. É mais tranquilo. Mas não é impossível também não, gente, tá? E é a leitura que vai trazer isso para vocês. Mas tentem fazer esse exercício, né? Entender o autor, a ideia que o autor defende, e cada capítulo, né, cada trecho, cada parte da leitura, né, o que ficou de importante? Qual foi a mensagem principal naquela página, naquele capítulo, naquele assunto? E a opinião dele. Ele está falando mal? Ele está falando bem? Ele está criticando ou não? Então, isso vai ajudar vocês na construção de um resumo, né? Olha embaixo aqui, ó. Uma sugestão é fazer uma síntese de cada parágrafo. É uma excelente sugestão. Uma sugestão é fazer uma síntese, um resumo, um compacto de cada parágrafo, de maneira que possa abstrair as ideias principais. Eu vou tirar as ideias principais e dispensar, né, descartar as secundárias, que não interferem no sentido principal da mensagem, né? Então, assim, para você colocar por exemplo, né? Eu acordo e eu digo assim que o céu está muito bonito, que o clima está confortável, que o ar está agradável, né? E tá tudo muito bonito. Então, quer dizer, eu estou relatando com detalhes, mas no frigir dos ovos aí, eu estou falando que o dia está lindo. Acabou. Então, um belo dia, um dia lindo, um dia bonito. Então, tudo isso é, quando você pega o quê? Porque quando um autor, reparem nisso, quando ele quer defender uma ideia,
né, ele é a favor ou ele é contra, ele apresenta diversos argumentos. E vocês vão perceber que tem autor que ele é redundante, ele fala, 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 ele volta no assunto, ele continua. Então, essa redundância é uma argumentação, é um estilo de escrita que aquele autor usa para dizer o seguinte, né, para reforçar a ideia dele, né, de crítica ou não de um assunto que ele está tratando. Por isso, é extremamente necessário, né, a gente entender como é que o autor se comporta. Tem alguém aqui com o WhatsApp ligado. Bom, por isso que é extremamente necessário a gente pegar o seguinte e entender se o autor ele é muito redundante ou não. Por isso que pegar a essência é importante, né? É condensar. O que é condensar? É a essência de alguma coisa. Né? Quando você condensa, você compacta, tá bom? Hoje a gente tem alguém com o microfone ligado aí e tá com o WhatsApp ligado. Vocês conseguem colocar no mudo, por gentileza? Obrigado. Bom, vamos lá. Pessoal, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma questão? Posso continuar? Bom, aqui nós temos algumas dicas para elaboração de uma resenha ou resumo. Dicas para a elaboração de resenha e resumo. Procure ser simples, sem ser simplista. Professor, Simples, mas sem. Oi, quem tá professor, falando? o Elton. Oi, Elton. Na minha tela tá tudo em branco, não sei se agora sim. Voltou? Voltou. Beleza. Então tá bom. Procure ser simples sem ser simplista, né? O ser simples é você respeitar realmente a ideia, o assunto central do texto, né? E os detalhes você vai descartar, né? O simples, sem ser simplista é assim, sem você ser muito raso. Você tem que entender a ideia central do autor. Então, se você consegue pegar numa leitura se o autor está sendo crítico demais ou não, você já começa a entender essa observação, tá? Eu vou mandar depois para vocês, eu vou postar lá na aula 2.4, no pós-aula, eu vou postar um artigo. Vocês vão ler o artigo, tá? E vão fazer um resumo desse artigo. E na leitura desse artigo, já tentem entender, identificar se o autor ele está sendo crítico, né? Ele tá indo contra ou a favor daquela ideia, por exemplo. E aí, com base nisso, você vai ler e cada página você vai resumir, né, com poucas palavras a ideia central, para depois construir esse resumo, tá? Pensem nas necessidades do leitor. Seja específico, utilizando exemplos para facilitar muitas vezes a exposição. Recorra a dicionários gramáticas, por exemplo. Se você quer, tem palavras que você não entendeu, ou você quer usar sinônimos de palavras, né? Você quer, às vezes, uma palavra não entendida, você perde todo o contexto. Então, é importante ter um dicionário em mãos, ou pesquisar por online. Tem aí, só colocar. Dicionário online tem um monte. Você coloca lá, você entende. Então é importante construir palavras,
né, termos que você não conhece para que você tenha essa familiarização. Não copie o texto de ninguém. Isso é o principal, né? Isso é plágio. Plágio é cópia. Quando você copia e você não cita. E atenção, em resumo não se coloca citação, tá? Resumo são somente suas palavras. Você vai pegar todo o contexto, tem que ler, não tem como resumir sem ler. Você vai ler, 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 talvez até mais de uma vez, né, um texto, e aí você vai reescrever com as suas palavras, sendo imparcial, respeitando as palavras do autor, no caso, a ideia central do autor, e você vai reescrever pensando nos objetivos, pensando na ideia, nas conclusões que o autor tirou, deu, quer dizer, né, daquele material, né, sem você colocar a sua opinião, tá? Pesquisem a NBR, Normas Brasileiras Regulamentadoras, né, 10.520 de 2002, que ela estabelece a forma adequada de apresentação das citações em documentos. Então, você pode pesquisar essa norma, é só colocar, tá? Vale lembrar, gente, que citação, como a própria norma explica, né, só para a gente falar de citação, é a menção de uma informação obtida em outra fonte no seu texto, e essa menção ela poderá ser de forma direta ou indireta, e sua formatação segue as regras para a citação. A gente vai ter uma aula só disso, tá? Mas lembrando que isso aqui que nós falamos, ó, são citações, ó. Então, isso aqui, perdão, é uma citação indireta, porque você cita o autor e o ano, e você não copia nada que o autor disse, você reescreve com suas palavras um texto. Então é uma citação indireta que requer só o autor e o ano, tá? Então é indireta, eu estou parafraseando, eu estou comentando com as minhas palavras aquilo que o autor disse, né? Respeitando a ideia do autor, tá? Já aqui, ó, vou voltar aqui, peraí. Aqui é uma resenha, né? Perdão, aqui é uma citação, perdão, nessa resenha aqui, ó. É uma citação direta, que eu estou copiando um trecho do autor, ó, em que eu coloco o nome do autor, o ano, entre parênteses, a pá, ó, vírgula, p ponto, a página, fecha parênteses, explica que ela, aí palavras do autor, abro aspas, coloco exatamente as palavras do autor, eu copiei, exatamente igual o texto, fecho aspas, tá vendo? E eu comento embaixo com as minhas palavras. Então, isso aqui é uma citação direta, em que eu copio um texto, tá? E aqui é uma citação indireta que eu reescrevo. Em um texto, em um artigo, em uma monografia, eu posso trabalhar com os dois. Eu não preciso só seguir só a citação direta ou só indireta, tá? Eu posso, no mesmo autor, ora trazer uma citação indireta, igual a essa aí, né? Ora trazer uma citação direta igual a essa aqui. Opa, igual a essa aqui, tá bom? Direta, essa, e indireta, essa outra. Então, eu posso brincando com as citações. Ora eu cito de forma direta, ora eu cito de forma indireta, mas eu vou citando aí para dar credibilidade. Senão fica um texto escrito por mim, né? Eu estou me baseando em outros autores, né, em diversos autores, mas eu tenho que dar créditos a esses autores, né, gente? Não fica uma coisa assim, não foi eu quem disse. E é bacana nós citarmos também, nós referenciarmos, por quê? Porque isso tira, tá, da nossa condição, é, toda a possibilidade de erro, porque não foi você que disse, foi o autor que disse. Você só está indo contra ou a favor. Você está concordando ou não. Você está estabelecendo um diálogo ou não com o autor. E isso tira de você algumas culpas também. Tá certo? Por isso que é bom sempre citar. Ah, foi você que disse? Não, não fui eu quem disse, foi o autor. Eu apenas estou concordando com ele ou discordando, né? Ou então eu estou pegando o autor A e o autor B,
Estou comparando os dois conceitos e estou criando um diálogo, estou confrontando os dois autores. Então isso é bacana e a gente tem que sempre citar e dar créditos. Imagina você fez um trabalho árduo com pesquisa, tudo, alguém vem e pega, copia e não dá crédito a você, não pode, tá? Então é isso. É importante a gente fazer isso, manter essa reflexão e entender que nós temos que dar créditos. Então, o plágio é isso, é quando eu copio e não coloco os créditos aos autores. Quando eu copio, mas eu cito a fonte, não é plágio, porque eu estou dando um crédito. Uma tabela, uma imagem, uma foto, um parágrafo, né, um argumento, é meu, então tudo bem. Não é meu, segundo, de acordo, conforme, e eu coloco o nome do autor, dando créditos a ele, tá certo? Porque isso evita aí alguns probleminhas até de processo, tá? Isso é sério, gente, plágio é sério. Uma das situações do plágio, você pode perder a sua máxima titulação. Vou dar um exemplo, tá? Um estudante de mestrado, ele plagiou, e no mestrado tem o orientador, né? Que é um professor doutor, que ele orienta o seu mestrando. Houve casos que o mestrando, o orientado, plagiou, o orientador não percebeu, né, que tinha um plágio ali, e aí foi publicado a obra, com o nome do aluno que fez a obra e do orientador. E essa obra foi para a rede, foi publicado. O autor viu, e viu que era dele aquele material, só que ninguém citou. Então, quer dizer, não citou a fonte. Esse autor processou, foi para processo e tal. Resumindo, o autor, ele perdeu, perdão, o dono da obra ganhou, né? O professor orientador perdeu o título de doutor, perdeu titulação, além de pagar uma multa, porque ele é o orientador, e o mestrando não perdeu também o seu título de mestrando, não pôde concluir, porque ele foi processado. Então, assim, acontece, ainda mais com hoje a internet, quando a gente publica algumas obras, né? Ela vai para a mídia, ela vai para o ar aí, para as redes sociais e vai para os Googles da vida, melhor dizendo, fica muito mais fácil você achar quando você copia alguma coisa. Então, isso é muito sério. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje foi mais assim, um fechamento do que nós estamos discutindo nas últimas aulas. Quem perdeu, ela está gravada, tá? Leia o material, leia o livro de vocês. E basicamente foi uma diferença entre resumo e resenha, tá? Para a gente fechar esse assunto e falarmos de novo da prova. Alguém tem alguma dúvida de plágio, resenha, resumo, citação? Alguma dúvida em relação a isso? Fichamento? Por favor, me digam se está tudo bem ou não. Tá tudo bem, tudo ok. Pra mim tá tranquilo. Tudo certo também, professor. Então tá ótimo, pessoal. Então tá beleza. Então tá, então esse material eu tô mandando pro representante, tá? O Bruno e a Tati. E eu vou postar também lá na aula 2.4. Então, só lembrando vocês, então, semana que vem é a semana de provas. Na terça-feira que vem é feriado, né, gente? Dia 21, né? Mas segunda não é, tá? Terça-feira é feriado, 21 de abril, mas segunda não é. Então, na segunda-feira, de novo, tá, gente? Não percam esse timezinho, hein? Ordens do Cristiano e do Alisson. Eu vou postar o link da prova, da ação que eu estou montando. Eu vou montar unidade 1 e unidade 2. Então, desde o 1.1 até o 2.4, vão ser cerca de 20 questões. Eu vou postar o link no portal, na pós-aula 1.1, tá? Unidade 1, 1.1, para não ter erro. Primeira aula, pós-aula. Vai estar lá o link. Eu vou subir ela segunda-feira que vem, às 8 horas da manhã.
Eu vou subir às 8 horas da manhã da segunda-feira e vou tirar do ar na terça-feira às 8 horas. Então, vocês terão exatamente 24 horas da semana que vem para entrar e responder e pronto. Tudo bem? Estudem, façam as atividades, tá? E eu vou colocar lá um artigo que vale pontuação também. Não é da prova, mas é um trabalho extra. Eu vou colocar na aula de hoje, 2.4, na pós-aula, o artigo, e aí vocês vão fazer um resumo desse artigo, tá? No mínimo 250 palavras, no máximo 500. Então, de 250 a 500 palavras, vou fazer um resumo, não é cópia, não copie do seu coleguinha, porque dá para saber. E desse artigo você vai ler e você vai resumir. E vai me mandar via e-mail, tá? Até sexta-feira dessa semana. Se mandar depois, eu até aceito, mas não vale nota, tá? Nesse e-mail aqui, ó. Valdemir, com W, com D mudo, ó. valdemir.ferreira@alenguera.com, tá? Me mandem nesse e-mail o resumo até sexta-feira. E aí, a prova faz na semana que vem. Tá certo, galera? É isso. Tudo certo? Podemos encerrar a aula, então?